Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é mais uma aula de segunda-feira aqui no Viajar para Estudar, em que eu vou te ensinar sobre scholarships, que são bolsas de estudos que vão te ajudar a realizar o seu sonho de fazer a sua pós no exterior. Então, vamos ver o que nós vamos ver hoje aqui nessa aula. Então, nós vamos ver o que são scholarships, quais scholarships são 100%, qual é o perfil de um bolsista ou de uma bolsista 100% e como você pode aumentar as suas chances de ganhar uma scholarship, uma bolsa de estudos. Então, se você tem interesse em bolsas de estudos para fazer a sua pós no exterior, para fazer a sua especialização, seu mestrado, seu doutorado, fica aqui comigo até o final, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Marina Lulier, sou fundadora do Viajar para Estudar e toda segunda, às 19 horas, tem uma aula aqui no canal para que você possa se preparar rumo à sua pós no exterior, para você poder alcançar a sua vaga, conquistar a sua vaga, tá? Então deixa o like, se você ainda não deixou, se inscreve no canal para poder acompanhar todas as aulas. Bom, já entrando direto no assunto, para não ter enrolação, aqui não tem enrolação nessas aulas. O que são scholarships? Talvez você já saiba de alguma bolsa de estudos que te interessa. Talvez você já tenha começado a pesquisar. Talvez você tenha certeza que scholarships são bolsas de estudos, mas será que você realmente sabe? Eu falo realmente porque essa questão é uma questão de difícil compreensão. E mesmo para pessoas que trabalham com isso, mesmo elas têm dúvidas e às vezes passam informações equivocadas, tá? Então é importante que a gente chegue no fundo disso, que você entenda bem, porque entender bem vai fazer diferença para você, tá? Eu trouxe aí uma definição que eu encontrei na University of South Alabama, quando eu coloquei What is a scholarship? Então, o que é uma bolsa de estudos? E veio essa definição que eu traduzi aqui palavra por palavra, tá? Mas essa definição aqui, ela aí tá toda, é uma frase relativamente curta que eu vou ler para você, mas a gente vai mais a fundo. Então, a bolsa é um apoio financeiro concedido a um aluno ou aluna com base no desempenho acadêmico ou em outros critérios que possam incluir necessidade financeira para fins de escolaridade. Existem vários tipos de bolsas de estudos. As duas mais comuns são baseadas no mérito e nas necessidades. Então, vamos entender aí parte por parte para a gente entender bem tudo isso, porque tem um monte de palavras aí, mérito, necessidade. Aí quando você chega no site da universidade e você se depara com isso, você fala, putz, caramba, e agora? Será que eu mereço uma bolsa por mérito? Ou será que eu tenho necessidade financeira? Aí você pode pensar, mas será que eu me enquadro em necessidade financeira, sim ou não? Como que eu descubro isso? Então hoje a gente vai descobrir, a gente vai chegar um pouco mais além dessa nomenclatura, tá? Vou te ajudar. Bom, vamos parte a parte. A bolsa é um apoio financeiro concedido a um estudante em potencial, tá? Então, ela é uma ajuda financeira, por isso que em alguns sites de universidade você vai encontrar a palavra financial aid, beleza? Com base no desempenho acadêmico. Marina, toda bolsa é baseada em desempenho acadêmico? Não necessariamente. Aqui nessa definição, eles colocaram, talvez porque essa universidade se baseia em desempenho acadêmico, mas desempenho eu estou pensando no passado. A gente já viu nas fellowships que tem bolsas de estudos que pensam em promessa futura, tá? E neste caso eles estão baseando em desempenho acadêmico, mas podem basear também em outros critérios. Que outros critérios são esses? Segura aí que mais pra frente eu mostro, tá?
que possam incluir necessidade financeira. Então, é muito importante a gente já fazer com que isso entre, né? Uma informação aqui que realmente seja central da nossa aula de hoje e que você nunca mais vai esquecer, é que a bolsa de estudos não necessariamente ela é para quem tem necessidade financeira. E aí você pode estar pensando, putz, mas que injusto, né? Para quem tem necessidade financeira, pode estar pensando, poxa, mas vai dar para quem não precisa? É porque cada bolsa tem um critério de avaliação, de escolha. E para algumas, não necessariamente a necessidade financeira vai entrar. Mas pode ter outras que a necessidade financeira entra na avaliação. Então, nós temos bolsas que avaliam por mérito acadêmico, então, tanto desempenho passado quanto promessa futura. Nós temos bolsas que avaliam a necessidade financeira, e aí, nesse caso, o que vai ser avaliado são os documentos, as finanças daquela pessoa que está se candidatando. E nós temos bolsas que avaliam um pouco de cada coisa. Então, tem universidades que avaliam um pouco do mérito para ver se o estudante pode receber uma bolsa de necessidade financeira. Olha que complexo, né? São várias camadas de análise. Parece uma cebola, mas é isso. A análise da bolsa de estudos, ela vai em várias camadas. Por isso que é complexo e às vezes nem profissionais da área entendem muito bem o que eles estão falando nessa hora, tá? Não deveriam falar, mas fica aí a dica. Bom, essa bolsa é sempre, porque é uma bolsa de estudos, uma scholarship, para fins de escolaridade. Lembra que nós falamos na semana passada, se você não assistiu a aula, quando acabar essa aqui, você assiste a aula de fellowships. Tem fellowships que são profissionais, são para área de profissionalização. Então, as scholarships, existem fellowships que são tipos de scholarships, mas necessariamente, quando a gente está falando de scholarship, é sempre para estudo, tá? E existem vários tipos de bolsas de estudos que nós vamos falar mais para frente. As duas mais comuns são baseadas em mérito e nas necessidades, tá? Então, só para fechar, deu para entender agora essa definição de uma forma mais completa, mais profunda. Eu aprofundei para que você pudesse entender. Agora, quando você chegar num site de uma universidade, você já vai entender que não necessariamente uma coisa exclui a outra, tá? Então, porque é por mérito, eu talvez não tenha mérito acadêmico? Não, calma, vamos ver o que é avaliado no mérito acadêmico, tá? Então, vamos lá. O mérito acadêmico, né, é uma bolsa que dá suporte financeiro com base em realizações acadêmicas. Normalmente são scholarships, assistantships, fellowships. E elas podem ser institucionais, ou seja, da própria instituição, de instituições privadas, como, por exemplo, uma bolsa que a Microsoft dá para estudantes que estejam pesquisando na área. Uma bolsa que o Facebook dava, pelo menos, não sei se agora que mudou de nome, vai continuar dando para pessoas que estão pesquisando na área de relações sociais, de ciências sociais aplicadas. E por aí vai, tá? Várias empresas privadas, empresas públicas podem financiar scholarships, assim como as universidades. E assim como também os departamentos das universidades. Então, é daí normalmente que saem as assistantships, que são tanto bolsas de pesquisa quanto bolsas de ensino. Então, é Teaching Assistantship e Research Assistantship. E se vocês têm interesse, se você que está assistindo tem interesse nesse tipo de bolsa, de ensinar outros estudantes ou de pesquisar dentro de um grupo de pesquisas no exterior, comenta aqui para mim que eu posso fazer uma aula só sobre esse tipo de bolsa, porque algumas têm uma seleção bem específica. Então, quero ver o comentário aqui para que eu possa trazer esse conteúdo. E
E conta para mim também se você já decidiu o seu destino de estudos, para onde que você quer viajar para estudar, beleza? Bom, normalmente, como são avaliadas as pessoas que estão se candidatando por uma bolsa de mérito acadêmico? Então, em geral, pelo histórico escolar, por testes como o GRE e o GMAT, quando são pedidos, né, que são testes de raciocínio lógico e matemático e escrita, ou também, às vezes, a nota do TOEFL ou do IELTS tem um peso, tá? Então, testes, quando a gente está falando de testes, estamos falando de todos esses testes que são pedidos para admissão dos alunos internacionais e dos alunos locais também, né? O GMAT e o GRE não é exclusividade dos estudantes internacionais. E pesa também bastante o conteúdo da sua carta de motivação. Então, é super importante e agora, por exemplo, tem sido uma época que os meus mentorados da Jornada Viajar para Estudar têm se esforçado bastante para trazer excelentes cartas de motivação e também para poder buscar as cartas de recomendação, né? E com o método que eu ensino para eles, eles conseguem trazer boas cartas de recomendação, porque eles suprem os recomendadores, os professores deles, com informações relevantes. E essas informações fazem uma carta muito bem estruturada, né? E essa carta, né, quando tá lá o comitê de avaliação de uma seleção para um mestrado, para um doutorado, e recebe uma carta de recomendação de um estudante, eles dão muita atenção e importância para esse requisito. Então, é isso. É aí que eles avaliam o mérito acadêmico do candidato ou da candidata, tá? Agora nós vamos ver na parte da necessidade. O que é avaliado? Então, a ajuda com base na necessidade financeira, ela pode ser institucional, da própria universidade, ou em alguns casos, ela pode ser governamental também, tá? É bem diferente, vamos dizer, da ajuda financeira por necessidade na graduação. Em geral, na graduação, existe uma instituição do governo americano que ajuda os estudantes americanos com financiamentos, por exemplo. Mas isso em outras partes do mundo não existe, tá? Então, quando há ajuda financeira por necessidade, como por exemplo na Itália, há uma determinação do governo que há diferentes perfis de valores que o estudante pode ter, né, em termos de patrimônio, e que dentro desses patamares de valor, se o patamar da família tá até X tantos euros, então o aluno não precisa pagar taxas altas, ele tem taxas bem reduzidas. E isso acontece também em algumas outras situações, em alguns outros destinos, mas para bolsas, vamos dizer assim, de necessidade financeira, de populações especiais, vamos dizer assim, populações que a universidade está tentando atrair. Então é bom ficar atento a isso, ficar atenta aí quando você estiver olhando, porque em geral é mais comum na pós-graduação outros tipos de bolsas de estudos, como por exemplo por mérito ou também por promessa, por potencial ou em outras áreas que nós já vamos ver, tá? Então, hoje em dia é mais comum, como eu acabei de dizer para vocês, isso estar presente em alguns destinos da Europa para alguns programas, mas não é tão frequente, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, porque, em geral, o candidato, né, de pós-graduação já é considerado um estudante adulto e independente. Então, é comum que esse adulto e independente, quando ele vai fazer uma pós-graduação, se ele não tem condições financeiras, que ele tente ou uma bolsa de estudos da empresa em que essa pessoa trabalha, ou ela tente um empréstimo bancário,
tá? Então é por isso que muitas vezes as pessoas falam: ah, mas eu não tô encontrando. Poxa, na graduação eu encontrava tanto. E o fato é que na graduação, possivelmente você encontrava, mas você encontrava bolsas de necessidade financeira que eram focadas nos estudantes daqueles países, tá? Para o estudante internacional demonstrar necessidade financeira é junto geralmente com mérito. Por quê? Porque pensa comigo, geralmente os governos, né, dos países que dão esses apoios, eles querem atrair uma população altamente qualificada. Então não faz sentido eles subsidiarem a educação de pessoas de outros países que de repente eles entendem. Essa não é uma responsabilidade nossa. O subsídio da educação para pessoas que estão em necessidade financeira é a responsabilidade daquele destino. Mas ainda assim, nós queremos dar uma chance, vamos dizer assim, para quem está bem preparado. Então, é isso. Essas ajudas vêm para dar a chance para essas pessoas que estão mais bem preparadas. Por isso que eu falo que é uma mistura de necessidade com mérito, tá? E quando é só necessidade puramente, ela vai avaliar ou ela vai determinar, olha, para cidadãos de tal país, de tal origem, a gente vai dar uma bolsa de necessidade financeira de tanto. Ou então, para cidadãos que têm até uma renda X, a gente vai cobrar tanto, a gente vai dar uma bolsa de tanto, tá? Então, quando ela é puramente necessidade financeira, é aí que ela é analisada e dada. Respira fundo, que essa parte, ela é realmente a mais difícil de entender, e até de processar, né, de por que é tão difícil, vamos dizer assim, quem de repente não teve condições financeiras até hoje de se preparar para estudar no exterior, encontra essa barreira. Mas é aí que você, sabendo dessa informação, você entende que você tem que fazer uma preparação mais inteligente. E aí você sim pode aumentar as suas chances, tá? Porque realmente eu preciso te falar isso porque já você vai entender que dependendo da bolsa 100%, podem estar te trazendo essa informação. Putz, tem bolsa 100%, mas pode ser que essa bolsa 100% de fato não vá te ajudar a realizar seus sonhos. Então eu quero que você saiba qual que é a bolsa que você precisa encontrar para realizar seus sonhos, beleza? Então, vamos lá, bora. Vou tomar um golinho de água e a gente segue para olhar uma comparação aí, né? Então, aí só tem uma comparação de como elas são totalmente diferentes, elas partem de razões totalmente diferentes, elas têm estruturas completamente diferentes, tá? E aí, agora que você vai entender, além dessas duas bolsas, tem outros tipos. Então, tem bolsas, por exemplo, de talento, que podem ser dadas mediante a avaliação de um portfólio. Então, para todo mundo que é da área de arte, da área de design, ou até, por exemplo, o talento também pode ser medido por meio de uma audição, né? Tá aí como essas bolsas podem ser concedidas. Também tem bolsas por demografia, né? Então, pessoas de X região do mundo, pessoas de tal parte do país. Outras bolsas por habilidades, por hobbies e atividades extracurriculares. Eu não sei se vocês já viram, mas na internet tem alguns sites que são geralmente específicos de um país que tem bolsas menores. Então é interessante, quando você definiu o país ou os países que você vai estudar, pesquisar bolsas mais específicas e às vezes menores. Muitas delas são por espécies de concurso cultural que você pode se candidatar e isso aumenta a sua chance de ter um dinheirinho ali para você abater de alguma coisa,
tá? Então, isso é bem legal para você fazer uma composição da sua renda. Hoje, qualquer 100 euros, 100 dólares, faz a diferença se você ganhar, né? Então, você já vai ver mais para frente isso num quadro. Tem bolsas, por exemplo, por serviços comunitários, né? Então, por exemplo, tem bolsa do Rotary, tem bolsa, algumas associações religiosas, tem bolsas às vezes ligadas a entidades como a ONU, como fellowships, por exemplo. Então, a FAO, né, que é o órgão de alimentação da ONU e por aí vai. Tem bolsas esportivas, que são menos comuns na pós-graduação, mas existem, tá? Em geral, elas não são iguais às da graduação, mas se você pratica um esporte em nível competitivo, às vezes não precisa ser nível competitivo municipal, estadual, mas você participa, por exemplo, nos seus torneios, você pode verificar se existe uma forma de ter uma bolsa de estudos que seja para dar um apoio numa parte aí do seu programa, que seja uma bolsa, por exemplo, de competição com outras faculdades ou competição com outros países. Isso acontece em alguns esportes na Europa. Então dá uma olhada e comenta aqui qual é o esporte que você faz. E tem bolsas também identitárias, por exemplo. Hoje tem algumas bolsas que têm o perfil, como a gente fez o raio-x na aula passada, bolsas para mulheres, por exemplo. Outras que são privilegiando a população LGBTQIA+, para que elas possam se candidatar a bolsas para poder estar presentes naquela discussão na universidade. Então, essas bolsas identitárias, elas podem ajudar também, em alguns casos, a que você possa estar lá concorrendo a uma chance de realizar esse sonho de estudar no exterior. E, bom, nós temos também que pensar o seguinte, tá, você falou de bolsas, várias bolsas, mas qual é o percentual que essas bolsas cobrem? 100%? 100% cobre tudo quando você viu 100%? E todas são 100%? 100% do quê? Então, é um alerta, tá? Que eu preciso fazer para vocês. Porque, em geral, quando as pessoas vêm me procurar, elas falam, ai, Marina, eu quero uma bolsa. Porque pensam que uma bolsa vai resolver a vida delas, que uma bolsa vai ser responsável por cuidar de tudo o que ela vai ter de despesa, de custo, durante os estudos, durante 2 anos de mestrado ou 5 anos de doutorado. E é muito importante entender que não funciona assim, tá? Não funciona assim e é importante saber primeiro quais são as despesas que são possíveis de ser cobertas por uma bolsa de estudos. Então, elas são a anuidade, tá? As taxas escolares, o seguro-saúde e a manutenção, o dia a dia. Então, a roupa que você vai vestir, a comida que você vai comer, no café da manhã, no almoço, no jantar. E como diz a minha filha, no lanche da manhã, no lanche da tarde, no lanche da noite. Né? Então, tem tudo isso, né? Tem toda essa manutenção, que é a internet que você vai assinar, o celular que você precisa para se comunicar com as pessoas da sua pós-graduação e as pessoas do Brasil. Qualquer coisa que você precise para o seu dia a dia. Porque, gente, vamos combinar, todo mundo adulto aqui, certo? O que adulto faz mais da vida? Não é isso que vocês pensaram. É pagar boleto, com certeza. Pagar boleto é a nossa vida de adulto, né? E tudo que a gente gasta quando a gente está morando fora, né, durante uma pós-graduação, a gente tem que pensar que vai sair de algum lugar. E esse algum lugar ou é alguma economia nossa, ou é alguma bolsa de estudos, né?
Então, é impossível a gente pensar que todas as bolsas cobrem 100%. Isso aí que eu coloquei na tela é o que eu chamo de custo total, tá? É o custo, vamos dizer assim, mínimo, né? Que é o custo do seu curso. Então, quanto custa para você realmente estar lá na sala de aula ou no laboratório, enfim, dentro do espaço físico da universidade. Geralmente tem algumas taxas escolares extras para usar serviços como a biblioteca, usar serviços como a área de ginástica da universidade. E também não é assim, mas eu não quero pagar esses serviços, eu não vou usar esses serviços. Vários deles você tem que pagar obrigatoriamente, são taxas compulsórias. E eu ponho as taxas porque quando você vai lá no site da universidade, você vai procurar lá anuidade, então você vai procurar fees ou tuition. Se for em português de Portugal, você vai procurar propina. E aí, quando você chega lá, é uma taxa de anuidade. Mas lá embaixo da página tem outros asteriscos falando que tem mais X, Y, Z taxas. E se você for pôr tudo na ponta do lápis, pesa um pouquinho, né? Então você tem que ver também, quando você está buscando as bolsas de estudo, se essas bolsas cobrem essas taxas. E se essas bolsas cobrem, por exemplo, seguro-saúde, que tem países que é barato, na grande parte da Europa é relativamente barato, mas nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, os valores são altos. E é importante cobrir, porque se você tiver que arcar com um valor do seu bolso, eu me lembro quando eu fiz o meu intercâmbio nos Estados Unidos, a menina lá do nosso grupo caiu, torceu o pé no shopping, um lugar relativamente plano. Chamaram uma ambulância para ela, a conta deu $5.000 por uma torção de pé. Então, quem vai passar, por exemplo, mais tempo, precisa estar pensando nisso, né? E manutenção, eu coloquei manutenção como algo geral, mas é tudo da sua vida, né? Comer, dormir, o que você bebe, o que você calça, o que você anda. Você vai comprar um chiclete e vai sair desse valor de cálculo aí da sua manutenção, tá? Então, beleza. Agora que a gente já sabe o que é o custo total, vamos ver o que as bolsas cobrem. Então, eu coloquei aqui 3 tipos de bolsas. Olha aí comigo. A primeira é uma que as pessoas falam que é com a boca cheia dela, assim. Porque é uma bolsa full ride. E aí é uma bolsa que geralmente cobre o custo total do curso, mais uma ajuda de custo. Então, vamos supor, a anuidade daquele curso custa 10.000 moedas. Essa bolsa cobre. Além disso, ela te dá 1.000 moedas todo mês. E aí, com isso, você vai cobrir a sua manutenção. Vou até voltar lá. Você vai cobrir a sua manutenção. Então, ela já cobriu a anuidade, taxas escolares, a sua manutenção. E também, essa danada cobriu o seu seguro-saúde. Além disso, ela cobriu a sua passagem de avião. Então, essa bolsa é realmente a melhor bolsa. Ela é chamada full ride, ela tem esse apelido nos Estados Unidos porque ela é uma bolsa que cobre tudo. Ela cobre full ride é tipo uma volta completa quando você traduz esse conceito para o português. Mas elas não são as mais comuns, tá? Elas não são o tipo de bolsa que você encontra às pencas. Em geral, você encontra esse segundo tipo com maior frequência. Ainda bem! Essas bolsas que cobrem o custo de participação e dão uma ajuda de custo. Então, por exemplo, várias fellowships e assistantships têm essa característica. Algumas cobrem seguro, outras não, mas em geral, essas são bolsas muito boas, tá? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, poxa, mas por que não tem tanta full ride?
essa também é chamada de full ride, aliás. Mas a gente precisa entender, quando fala full ride, o que realmente está incluso. Porque o certo mesmo é que uma full ride fosse a primeira, né? Que, tipo, incluísse tudo, tudo, tudo. Mas, ainda assim, uma que inclui o custo da anuidade, que geralmente é a maior despesa, mais as taxas escolares, né? E além disso, te paga uma ajuda de custo mensal com a qual você pode cuidar da sua manutenção e também do seu seguro, ou você arca com o seguro, mas ainda assim, dentro de todas essas despesas, acaba que é uma menor no contexto, é uma bolsa muito boa. É uma bolsa, sim, que ajuda a realizar sonhos, né? Porque vamos supor, se faltar uma despesa que você não está cobrindo, você de repente pode ir atrás de pegar um emprego extra, de ter uma ideia criativa, que nem eu acompanhei uma moça que ela fez um bazar, vendeu as coisas dela, vendeu doces, para poder angariar esses fundos para cobrir o seguro-saúde. Mas, né, você vai dar um jeito, uma vez que você já conseguiu cobrir a maior parte das despesas. Agora, tem uma outra bolsa que é muito boa, que também é frequente, mas que pode ser um tanto te deixar numa posição de difícil resolução, que é a bolsa de 100% da anuidade. Ela é uma bolsa muito boa. Você concorda comigo que você se candidatar para uma universidade, você ser avaliado, você ganhar uma bolsa 100% é um negócio uau, né? É um negócio muito legal. Uma bolsa que cubra 100% da anuidade não é muita gente que consegue. Mas, dependendo das suas condições financeiras, pode ser que você tenha 100% da anuidade como desconto, mas tudo que falta, vamos dizer assim, falta pagar taxas escolares, falta pagar seguro-saúde e falta pagar manutenção, aí vamos supor, é 1.000 dinheiros por mês de manutenção. Num ano escolar, são 9.000. Por que 9.000, Marina? O ano escolar, você falou que era 1.000 por mês. Porque o ano escolar, ele tem 9 meses, ele não tem 12 meses. Alguns têm 10, mas 9 a 10 meses, tá? Então, você precisa prever isso. Pode ser que você... outro dia eu tava escutando uma pessoa se vangloriar. Porque tal universidade? Querem que eu fale o nome? Porque a NYU dá bolsa 100% para brasileiros com necessidade financeira demonstrada. Então, primeiro, que ela dá bolsa de 100% das tuitions. Não é uma bolsa de 100% do custo total, né? Do custo total da anuidade, mais do custo de manutenção. E aí, ela dá sobre a necessidade demonstrada. Então, ela vai pegar o custo anual dela, de frequentar a universidade, que é essa soma aqui, vai tirar aquilo que ela considera que você tem. E aí vai sobrar um X%, que se você tiver condições de ser admitido ou admitida na universidade, ela vai completar. Mas você vai ter que pagar. Então, não é que ela vai te dar uma bolsa de 100% da anuidade. É que, por exemplo, se você conseguir pagar 70%, ela vai te dar uma bolsa de 30%, tá? Então, é isso que é importante entender os termos, como você faz para entender quando uma universidade oferece ou não, quando você vai ler, para você entender, poxa, a universidade está me dando uma bolsa de 100%, que maravilha! Sim, é muito bom, mas aí fica outra parte para você cobrir. Então, ou você fala para a universidade, olha, mas é muito bom, mas eu queria saber se vocês ainda por cima teriam como me oferecer um outro tipo de bolsa de estudos para poder cobrir parte dos meus gastos, porque eu não tenho o suficiente para me manter na universidade. E aí, por exemplo, pode ser que ela tenha uma fellowship, pode ser que ela tenha uma assistantship para te oferecer.
Então é importante saber, porque se a gente não sabe, a gente não pergunta. E se a gente sabe e pergunta, pode ser que a gente receba, certo? Bom, vamos seguir aqui, que ainda tem outras bolsas de estudos. Existem bolsas de estudos que cobrem uma ajuda de custo total. Então vamos supor que todos os meses acadêmicos você ganha uma ajuda de custo de 800 dinheiros. Às vezes isso é muito interessante, porque você pode pensar, poxa, mas 800 dinheiros? Ah, mas a outra universidade dava a bolsa de 100% da anuidade. O que será que vale mais? Dependendo do país, vale mais você ter uma bolsa que te dá uma ajuda de custo mensal para você ir se organizando e não ter despesas lá. E você, de repente, juntar o dinheiro de pagar a anuidade do que você fazer o contrário, você ganhar uma bolsa da anuidade e não ter dinheiro para se manter lá, tá? Então tem que calcular, porque isso não é universal para todo mundo, não é todo destino que funciona igual. E agora que você assistiu essa aula, você já sabe a olhar para isso melhor. Quando você olha para essas despesas de forma separada, você vai entender que se a anuidade, né, mais as taxas escolares, for menor do que o valor que você gasta para se manter lá, então é muito mais interessante você buscar bolsas de ajuda de custo e tentar, do outro lado, buscar bolsas parciais que cobrem, sei lá, 50% do valor do curso. Ou mesmo economizar para pagar o valor do curso, porque valor do curso varia muito de destino para destino. Por exemplo, na Alemanha tem lugar que é 0, na Espanha tem lugar que é 800 euros por mês, na Suíça tem lugar que é 2.000 euros por mês, 14.000 euros por mês, aí já sai do 2 para o 14. Na França tem curso que sai 360 euros por mês, tem curso que sai 5.000 euros, e por aí vai, entendeu? Tem faculdade nos Estados Unidos que o curso é 12 mil dólares por ano, e tem lugar que o curso é 40 mil dólares por ano. Então isso é muito relativo, você vai ter que ver na sua pesquisa o que se encaixa para o seu caso. Tá? E aí também existem outras bolsas que são bolsas de ajuda de custo parcial, e existem bolsas que são valores fixos. Você ganhou uma bolsa de 2.000 dólares. Você tem que gastar com a educação. Então, às vezes vale você comprar material escolar, ou às vezes vale você descontar do valor da anuidade. E aí, nesse caso, a entidade lá de bolsa de estudos vai te dar um cheque ou vai fazer um depósito, e depois você tem que dar um demonstrativo de com o que você gastou, por exemplo, tá? Bom, então agora já ficou bem explicadinho cada tipo de bolsa, né, pelo lado do que ela cobre. Agora nós vamos falar um pouquinho de perfil. Bom, eu tenho uma notícia ruim e a outra boa. Eu vou começar pela ruim. A notícia ruim é que não existe um único perfil de falar, olha, este é o perfil de quem ganha bolsa de estudos. Por que isso é uma notícia ruim? Porque não tenho como aqui falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que parecer desse jeito, você tem que falar desse outro jeito. Mas a boa notícia é que você pode se preparar. Então, você sabendo disso, você pode começar a uma preparação, tá? E aí, essa preparação aqui que aumenta as suas chances. Então, em primeiro lugar, pesquisa, conheça quais são os tipos de curso, quais são as bolsas de estudo que te interessam e quais são as bolsas de estudo. Primeiro, conheça o seu perfil e entenda qual é o tipo de bolsa de estudos que vai te ajudar. Não adianta, tem gente que chega e fala assim, não, pra mim tem que ser uma bolsa 100%. Aí eu falo pra pessoa, tá, mas
E se você não ganhar uma bolsa 100%, você ganhar uma bolsa 50%, você vai mesmo assim? A pessoa fala, vou. Então, isso significa que não é o dinheiro que está fazendo ela decidir sim ou não, concorda? Agora, tem pessoas que falam, bom, Marina, se eu não tiver uma bolsa 100%, eu não vou conseguir ir. Eu realmente preciso de uma bolsa que cubra X, Y, Z. Beleza. Sabendo o que você está procurando, é mais fácil de encontrar. Porque aí você não vai ficar perdendo seu tempo de se candidatar para uma série de programas que de repente vão te alimentar a esperança de que você gostaria de ir, mas você sabe que no final, mesmo que esse programa te admita, você não vai ter condições financeiras. Tá tudo bem. Você consegue se programar melhor se você buscar, de fato, né, aquelas universidades que têm um perfil mais alinhado e que têm um suporte financeiro mais adequado para te dar. Certo? Observe, que eu coloquei aí esse olhinho, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, tá? Em breve a gente vai ter algumas aulas mais específicas sobre isso, sobre como você vai trabalhar esses pontos fortes e pontos fracos, mas é isso, cada um tem seus pontos fortes, cada um tem seus pontos fracos. É importante reconhecer os pontos que você é forte, para você saber comunicar isso na sua carta de motivação, no seu application como um todo. Os seus pontos fracos você não pode esconder, mas você tem que estar consciente para trabalhar e para poder encontrar até cursos em que você possa desenvolver esses pontos, certo? Então, trabalhe essa forma aí de melhorar, de crescer, porque as universidades gostam de ver isso, elas gostam de ver pessoas que estão sempre crescendo e que sabem como podem contribuir. E se programe, né? Seja para daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Não tem problema. O exterior não vai fugir, tá? Então não sai desesperado, ai, que eu preciso aplicar agora, preciso. Calma. Respira, pensa, traça seu plano, tenha suas certezas, trabalhe aqueles pontos que vão deixar o seu currículo, a sua experiência, a sua carta de motivação com pontos únicos. E eu tô falando não é na escrita, porque o currículo, a carta de motivação, a gente antes trabalha vivendo. Então, viva situações que valham a pena entrar no seu currículo, entrar na sua carta de motivação, tá? Para aí depois virar um material bacana, combinado? Então, faça esses 4 pontos aí de checagem na sua vida, né? Aproveita agora, pense, planeje esse programa e vá atrás, faça acontecer para que você possa ter um currículo mais rico e uma carta de motivação mais interessante lá na frente. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos pontos importantes do que nós falamos hoje. Entender o que são bolsas de estudos é essencial, porque assim você sabe direitinho o que elas cobrem. Muitas vezes, o nome da bolsa, ou como ela é popularmente chamada, pode não ajudar em nada. Então, você precisa ir lá ver, quando tiver, por exemplo, um detalhamento que fala como são os valores, como os valores são pagos, o que cobre, vai lá, leia, aprenda esse vocabulário para você poder entender. Existem vários tipos de bolsas. Não existe um perfil único, que é o perfil de ganhar bolsas de estudos. Combinado? E entender o que a bolsa avalia. Então, quando você já está pesquisando bolsas específicas, te ajuda a se preparar. Então, usa, né, o chamamento, o edital da bolsa de estudos que você quer se candidatar para construir o seu currículo, a sua carta de motivação, ou seja, para viver experiências que vão te tornar
uma pessoa interessante para esse curso, para esse programa. Bom, na próxima aula eu vou te trazer uma aula completa sobre documentos e traduções necessárias para se candidatar para uma pós fora do Brasil, seja mestrado, seja doutorado, seja especialização. A gente vai falar do que é tradução juramentada, tradução certificada, apostilamento. Combinado? Então, eu te espero na próxima segunda, às 19 horas. E eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima!